Boa noite. Dá boa noite para quem está do teu lado já. Aproveita. Pergunta se ele está bem, se está tudo certo. Perguntou aí? Não deixar passar. Vou orar rapidinho. Vou entregar esse tempo para Deus. Quero falar com vocês. Tenho certeza que Deus quer ministrar a todos nós. É algo único. Você não perca nada do que Deus tem para você hoje. Tá bom? Vamos orar então? Jesus, muito obrigado. O Senhor nos dá o privilégio de poder estar aqui, de desfrutar da Tua presença, saber que o Senhor é real, que o Senhor ainda faz milagres hoje, Pai, que nós somos prova viva e nós vimos, Pai, o que o Senhor faz. E não queremos deixar que a Tua presença passe despercebida agora, Pai. Nós queremos desfrutar do Senhor, abrimos nosso coração para Ti, abrimos a nossa mente, Senhor, aqueles que ainda têm o coração quebrantado, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra possa penetrar e transformar também, assim como o Senhor já fez conosco, Pai. Queremos muito que o Senhor faça algo inexplicável. Continue fazendo, Pai, o que o Senhor tem feito hoje. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu me apresentar para vocês, então. Meu nome é Bruno, sou casado com a Bianca, tadinha ali, ela está grávida. Maravilhosa. Não sei quando ele vai nascer, pode nascer agora. Tomara que não. Mas pode nascer agora. Enfim, sou pastor lá de Itajaí, representando Itajaí. É nós. Olha só, algo que eu não sei se isso é que viralizou em todo lugar. Quero falar com vocês. Assim, quem que é casado aqui? Aí. Tem bastante gente casada, né? Mulheres, aqui, ó, quem que os maridos estão jogando Pokémon GO? Quem é que está jogando aí Pokémon GO? É nós. É nós. Enfim, tem uma galera que não gosta, uma galera que gosta. Vou contar uma história para vocês. Ontem à noite, a Bianca tinha o GA dela. Era sempre sexta-feira, às 10h30 da noite. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a montar pregação e eu falei, pô, não vai dar para ficar em casa. Sabe quando a mulher começa a falar? Começa a falar, ela fala, daí eu berraceira dentro de casa. Eu falei, não vai dar para ficar aqui. Vou dar um rolê. O que eu fui fazer? Caçar Pokémon. Pois é. A parte mais engraçada disso tudo é assim, ó. Homem, você que é casado e caça Pokémon, a sua mulher te ajuda ou ela critica? Ela ajuda ou critica? Porque assim, ó, presta atenção. Esposa, se o seu marido caça Pokémon, o seu papel como esposa é auxiliar o seu marido. Amém? Glória a Deus. Ah, brincadeira. Mas vamos lá, por que eu estou falando isso? Porque assim, ó, a minha esposa, ela me auxilia. A gente tem uma técnica juntos. Porque eu dirijo o carro e ela fica com o celular. E quem joga sabe que tem uns lugares específicos que você tem que parar, você tem que parar no Pokéstop. Já ouviu falar de Pokéstop? Tem que parar lá dela, ela faz rapidinho, às vezes passa um Pokémon, ela pega e assim, nem é pra ela. Ela nem gosta de jogar, né, ela gosta. Ela disse que não gosta, mas ela gosta. Mas é tudo pra mim. Fica tudo pra mim os Pokémon. E eu descobri, Deus falou comigo através do Pokémon. É sério. Olha só. Porque é o seguinte, ela não recebe nada por isso. Na verdade, quando ela erra, eu falo, pô, Bianca, desperdiçou uma Pokébola. Eu ainda reclamo, né, quando ela faz isso. E ela não ganha nada, ela simplesmente me ajuda, porque ela não está preocupada com que Pokémon, ela tem que pegar. Esse é o papel dela, é pegar Pokémon. E eu descobri que é exatamente isso que Deus espera de mim. Eu sou um cooperador de Deus. Não Deus é o meu cooperador, não é Deus que me ajuda, é eu que auxilio a Deus. O que acontece com isso? Por que eu estou dizendo isso? 1 Coríntios 3:9 fala sobre isso, que nós somos cooperadores de Deus, né? Nós somos a lavoura de Deus, edifício de Deus. E muitas vezes, presta atenção, isso é muito sério, nós queremos que Deus nos auxilie nas tarefas, quando nós auxiliamos a Deus nas tarefas dele. É você quem caça o Pokémon para ele. E não o contrário. Isso é muito engraçado porque o nosso evangelismo hoje, é que eu quero falar com vocês, ele se baseia exatamente nisso.
Parece que alguma coisa se inverteu, né? A gente pede para Deus, Deus, me auxilia, me ajuda para trazer esse cara. Está errado. Como se Deus tivesse a obrigação de nos ajudar. Não que Deus não queira, mas Ele não tem obrigação. Talvez a sua oração deveria ser o seguinte: Deus, quem o Senhor quer que eu traga? Aqui começa o verdadeiro evangelismo, quando nós cooperamos com Deus. A gente já falou sobre arrumar a casa, né? Você está participando do GP, você já falou sobre arrumar a casa, depois sobre curtir o momento do GP, e agora sobre evangelizar. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu descobri sobre evangelizar é o seguinte: evangelismo não é método. Evangelismo não é oratória, não depende do que você fala. Evangelismo não é feito em massa. Evangelismo não é um evento. Evangelismo não é nada dessas coisas. Não tem a ver com o que você faz, mas com o que Cristo fez. Evangelismo é relacionamento. Relacionamento, primeiro, com Deus e relacionamento com pessoas. Parece muito simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos fazer evangelismo, né? Vou evangelizar. Aí o que eu faço? Eu vou lá e eu convido a pessoa para ir no Soma. Quando você convida? Sexta-feira à noite. É assim? Vamos no Soma comigo amanhã. O cara já sabe. Ele já sabe que você vai falar com ele só para isso. Que você... Na verdade, isso demonstra muito do nosso egoísmo, né? Porque a gente não lembrou da semana inteira do cara. Na verdade, tem que levar alguém. É verdade, o apacenador falou, meu Deus, vou lá levar. Mas você não está nem preocupado, você nem orou pela pessoa. E aqui começa o nosso maior problema. Talvez o nosso primeiro passo seja orar, para que Deus nos dê alguém, e não para que a gente leve alguém até Deus, porque, sinceramente, você não leva ninguém para Deus. Ninguém. Quero ler um texto com você, se você puder abrir a sua Bíblia, está lá em Marcos 5, versículo 1. Abre aí, se não tem Bíblia, acompanha quem está do teu lado, mas abre lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1. A gente vai falar sobre o endemoniado de Gadara. Talvez você seja um endemoniado. Em nome de Jesus que você seja, você vai ver por quê. Marcos 5, versículo 1. Abre ali, endemoniado. Abriu? Vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Pensa o clima. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E olha só o que aconteceu. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Eles lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse dos territórios deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi,
e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus, nós queremos participar desse momento, queremos de verdade poder desfrutar da Tua palavra e aprender através dela, Pai. Não queremos ser apenas pessoas que ouviram, mas pessoas que viram, que desfrutaram das duas coisas, ó Pai. Não queremos de nenhuma maneira mais permanecer na ignorância quanto a evangelismo, não queremos fazer da maneira errada, mas queremos fazer da maneira que o Senhor fez, Pai. E peço que o Senhor continue falando através da Tua palavra, Deus, o que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, amém. Presta atenção então, existem algumas partes desse texto que são muito importantes, que você vai aprender sobre como Jesus ele evangelizava. E na verdade, a pessoa, o maior evangelista que já existiu, é Deus. Não foi uma pessoa, não foi Billy Graham, ninguém passou perto de Deus. Deus foi quem enviou, Deus foi quem buscou. Deus é o maior evangelista de todos os tempos. Olha só o que o texto diz, na primeira parte, primeiro versículo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. O verdadeiro evangelismo, ele revela um Deus que busca para libertar. O verdadeiro evangelismo começa com Deus que busca. Não somos nós que buscamos. Começa a olhar para a tua vida e tenta analisar se foi você que buscou a Deus. Não, porque o verdadeiro evangelismo começa com Deus buscando. Não começa com o homem buscando, começa com Deus. Sabe de uma coisa? Jesus parou tudo. Ele falou, a gente precisa ir até a região de Gadara. Era uma região. Eles atravessaram o mar para ir até lá, por causa de um homem. Um homem. Jesus parou tudo o que estava fazendo, para ir atrás de um homem. Jesus era íntimo de Deus. Ele era íntimo, ele estava perto, ele sabia o desejo de Deus, e o que Deus queria com aquele homem, e ele foi. Talvez a primeira coisa que a gente deva lembrar, isso aqui para quem está na onda, na verdade nem eu estava, né? Eu só escuto falar, então foi muito marcante, que é sobre pessoa por pessoa. Quem é desse tempo? Pessoa por pessoa. Levanta bem alto que você é um guerreiro. Aí. Existia uma época na onda que isso era meio que uma campanha, né? Tipo, até o fim, era pessoa por pessoa. Uma pessoa, você trazer uma pessoa. Talvez você olhe para você e pense, mas cara, sei lá, eu trazer uma pessoa não tem tanta diferença, não vai fazer tanta diferença. Mas e se todos pensarem como você? E se todos trouxerem uma pessoa? Porque o evangelismo começa com relacionamento com Deus e com pessoas. Evangelismo não é um método, é relacionamento com Deus e com pessoas. Não existe evangelismo sem relacionamento com Deus. Primeira coisa, talvez, você já ouviu falar desse termo também? Oikos. Você lembra desse termo? Oikos. Ele estava meio apagado, né? Estava distante, a gente um dia ouviu falar. Mas por quê? Porque estava apagado aqui. Isso se apagou aqui, se apagou aqui. Foi por isso que a gente esqueceu do oikos. Você um dia foi um oikos. Você foi. Alguém foi atrás de você. Agora, comece orando por essa pessoa. Porque é Deus quem busca. É Deus quem busca as pessoas. Comece orando por elas. Ore. Essa é a melhor e a maior maneira de se importar com alguém. Orando por ela. Orando. Nunca esqueça. Sabe, não adianta você falar todo dia, falar. Primeira coisa, fale com Deus. Deus, quem é? Deus, quem que eu vou atrás? Quem que eu busco? Quem que o Senhor quer? É óbvio que Deus quer o mundo inteiro, mas você não alcança o mundo inteiro. Você vai alcançar alguém, e outra pessoa vai alcançar alguém, e assim a gente alcança o mundo inteiro. Pergunte para Deus, quem?
quem? E Jesus fez isso. Parou tudo para uma pessoa. Ele escutou quem Deus disse. Talvez seja essa a nossa deixa. Escute quem Deus está falando para você. Sabe o que aconteceu depois? Enfim, Jesus foi, entrou lá, sabia que ia ter um cara lá endemoniado, né, todo amarrado, bicho, ele estava pelado, amarrado, tentava prender ele vivia no cemitério, porque ninguém mais aguentava aquele cara. Tipo assim, ele era rejeitado, para estar lá abandonado, tipo, né, deixa lá porque não tem mais jeito, o cara só incomoda, se cortava, batia em todo mundo, não tinha mais o que fazer com aquele cara, ele era desprezado. Aí olha só, esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Ninguém. Sabe o que esse texto deixa muito claro, esse versículo? Uma coisa imprescindível, imprescindível. O nosso cuidado, o seu cuidado com a sua pessoa, a pessoa que você quer conhecer, que você conhece, o seu cuidado com ela não é suficiente para transformar o espírito dela. O nosso cuidado humano não é suficiente para transformar alguém. Você pode falar o que quiser, você pode dar o presente que quiser, você pode sair com ela a hora que quiser, você pode fazer o que você quiser, mas o espírito dela não foi transformado. Não adianta, ninguém era suficientemente forte para dominar. Você também não é. Não queira alcançar pessoas pelo próprio braço. O que você tem que fazer? Orar. Orar. Sabe por que você não tem mais, você nem lembra do seu alvo? Porque você não ora. Você não conhece a Deus. Você não sabe o que Ele quer, os desejos, os segredos do coração dEle. Uma coisa nítida é que nós esquecemos de nos relacionar com Deus. A onda tem deixado de lado. Quando eu falo onda, não vamos generalizar, mas a grande maioria, a intimidade com Deus. Deus te chamou para ser íntimo. Deus não te criou para satisfazer os teus desejos. Deus te criou para satisfazer os desejos dEle. E só assim você vai ser plenamente feliz. Quando você fizer o que nasceu para fazer. Busque se relacionar com Deus. Só Deus é capaz de transformar uma pessoa. Só Deus foi capaz de transformar. Tem várias pessoas que eu olho aqui e que eu lembro como a vida dessa pessoa era. Eu lembro que eu convidei ela para vir. E ela veio, eu fiquei de cara até quando essa pessoa veio. E olhar para ela hoje é falar assim, ó, só por Deus. Você está rindo? É verdade. Quando você olha para você, você não fala assim, ó, só por Deus. É verdade, é só por Deus. E por que a gente insiste em tentar fazer por nós? Não é verdade? Nunca esqueça, nós não somos suficientes para transformar alguém. Sabe como deve ser o seu maior empenho? Você deve estar pensando, tá, então eu não faço nada. Seu maior empenho deve ser em dobrar o teu joelho e orar. Essa é a melhor maneira de começar a evangelizar alguém. Orando, dobrando o joelho. Não sair andando atrás dele. Dobrar o teu joelho e ora. E não faz a piada com a minha calça que está rasgada. Sempre todo mundo faz essa piada, né? Vamos para frente. Olha só, outra parte do texto. Vai revelar outra coisa muito importante que a gente esquece também. Quando se aproximaram de Jesus, Jesus foi lá, expulsou os demônios, né? Fez todo aquele escarcéu lá, jogou os demônios nos porcos, jogaram tudo lá, a galera ficou de cara, ok. Aí presta atenção. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, olha como ele estava, presta atenção, assentado, vestido, em perfeito juízo. Primeira coisa, de um evangelismo como Jesus, eles precisam ver a Jesus primeiro, e depois você. Sabe o que aconteceu quando as pessoas viram o que Jesus fez? Sabe o que eu estou falando? Para você entender. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver e ouvir Jesus e não você. Não quanto você é bom, não quanto você foi transformado, mas o quanto Deus é bom e o quanto Deus te transformou. Está entendendo? Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E aí o que aconteceu com aquele homem?
Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Você sabe o que significa? Para um cara que era endemoniado, e agora ele estava sentado, ele tinha descanso. Ele era aquele cara que estava se cortando, e agora ele estava sentado. Estar sentado é uma posição de descanso. Ele estava descansado. Ele não era mais um cara preocupado, ansioso, nervoso, mas descansado. A outra coisa, ele estava vestido. Lembra que ele estava nu? Agora ele estava vestido. Sabe o que aconteceu? Isso aconteceu com você. Deus cobriu a nossa nudez. Deus cobriu a sua nudez. Quando nós conhecemos a Cristo, Deus nos dá descanso e cobre a nossa nudez, a nossa vergonha. Deus nos perdoa, nos purifica, nos justifica, nos regenera. Você está entendendo o que Jesus faz? O que Ele fez com esse homem é o que Ele fez em você. E quando você apresentar a esse Jesus às pessoas, é o que acontece com elas. E por fim, ele estava em perfeito juízo. Ele já não era mais louco. Ele já não era mais inconsequente, irresponsável. Sabe o que aconteceu? Sabe o que significa? Que aquela pessoa ela foi ensinada a viver. O verdadeiro evangelismo ensina a maneira certa de viver. É dessa maneira. Você foi chamado para primeiro falar o que Deus fez em você. Revele primeiro a Jesus e depois a você. Deixe as pessoas verem o quanto você se tornou descansado. As vestes novas que Deus te deu. E por último, perfeito juízo. Como a sua vida mudou. Imagina que louco seria quando essas coisas acontecerem. O que Jesus fez por aquele homem é o que Jesus pode fazer por quem você quer levar a Ele. O que Jesus fez com aquele homem é o que Ele faz conosco. Talvez você só deva lembrar do que Cristo já fez por você. Não existe nenhum método para evangelizar. Existe um coração entregue a Deus, um relacionamento com Deus e por fim um relacionamento com pessoas. Sabe o que mais esse texto vai revelar? Isso é muito louco. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Você imagina, se coloca no lugar, o cara vivia desse jeito, agora ele estava bem, estava vestido, estava arrumadinho, estava decente, não era mais considerado um louco que se cortava, que tinha que ficar preso, ele estava bem. Quando ele olhou para Jesus, ele falou: cara, eu quero ir contigo, eu quero ver contigo, sabe, eu não quero mais perder tempo aqui. As pessoas me rejeitavam aqui, as pessoas me colocaram para viver no cemitério, porque ninguém queria mais ficar comigo. E o cemitério não era um túmulo, era uma caverna, né? Os túmulos eram cavernas, então ele ficava intocado em caverna, porque ninguém mais aguentava aquele cara. Você não tomaria a mesma decisão de falar: pô, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir contigo, do teu lado é melhor. O desejo que esse homem teve é o desejo que todos nós temos. Você já viu que quando você se converte, você começa a se cercar, a viver com aqueles que vivem como você, que buscam viver como você, que querem ser como você. Esse homem queria a mesma coisa. É um desejo normal do nosso coração. E Jesus fala para ele assim: ó, não, você não vai não. Eu não sei o que você sentiria, mas eu ia ficar meio rejeitado, assim, de falar: não boto fé. Pô, o bicho fez tudo isso para mim, para me deixar aqui agora. Né? Talvez você olhe para as situações da tua vida, você mudou, mas aonde você está não muda. Sua família não mudou, seus amigos tiram palha para caramba de você, riem de você, falam que onda dura não sei o quê. Enfim, parece que nada muda, só você. Você fala: pô, Deus, né? Eu pensei que agora as coisas iam andar, ia ser diferente.
Cara, presta atenção, não tem a ver com você. Tem a ver com Cristo. Sabe por que Deus está te deixando onde você está? Pelo mesmo motivo que Ele deixou esse homem onde ele estava. Presta atenção o que Jesus falou para ele. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ele queria ir junto com Jesus, porque ele sabia que Jesus ia para muitos lugares, falar para outras pessoas, enfim, converter muita gente. Talvez esse é o seu desejo, meu Deus, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser implantador, eu quero implantar na Austrália. Na Austrália, recebe. Talvez você quer ir para esses lugares. Mas presta atenção. Não começa na Austrália. Começa em você. Você não precisa esperar estar em algum lugar para falar de Jesus. Você precisa estar em Jesus para falar em qualquer lugar. Amém? Olha só. Se você não alcançar quem está perto, você não vai alcançar o mundo. Uma pergunta para você: quem Deus tem te pedido? Talvez essa pergunta te confronta, talvez é esquisito, talvez você não sabe, né? Quem Deus tem me pedido? Não sei. Por que você não sabe? Porque não ora. Por que você quer trazer quem você gosta? Não. Evangelismo começa com relacionamento com Deus. Se relacione com Deus. Descubra os segredos de Deus. Quem Ele tem chamado. Sabe por que eu digo isso? Porque falando um pouquinho de mim agora. Eu fui sempre criado em igreja. Sempre fui criado em igreja, então, aquela vida de igreja eu conhecia, a escola dominical eu conhecia, a historinha de Jonas e a baleia eu conhecia, as musiquinhas eu conhecia, tudo eu conhecia, né? Sabe? Não vou cantar. Eu ia cantar uma música, mas não vou cantar. Deixa. Não. Não vou cantar, gente. Que isso? Senão o Espírito vai embora na hora. Deixa sim. Mas enfim, eu fui criado nessa rotina. Então, eu sempre ouvi falar sobre Jesus. Por muito tempo. Mas eu não estava nem aí para Jesus. Essa é a grande verdade. Eu queria achar algo de verdade que me preenchesse, assim. Eu buscava isso. Eu lembro que com uma certa idade eu já não era mais tão obrigado aí na igreja, assim. E aí eu estava fazendo o que eu queria fazer, buscando os meus sonhos, buscando viver da maneira que eu queria, que eu achava certo. Sabe quando você acha que você já sabe tudo da vida? Aquela fase lá, eu sabia tudo da vida já, sabia como eram as coisas, que o mundo era assim, dessa forma capitalista, eu não queria ser assim. Sabe, aquele desejo, aquele sonho de adolescente. Eu quero ser diferente, mas, para mim ser diferente precisa de dinheiro. E agora, como é que eu vou ser capitalista? Sabe? Então, algumas coisas não batiam. Mas, enfim, eu buscava aquilo. De verdade. E aí o meu desejo era eu queria ver dessa forma. Eu queria ter dinheiro para poder ir para a balada, ficar muito louco. E isso é a vida. É aproveitar, é estar satisfeito, é fazer o que eu quero fazer. Então, assim, sei que meu desejo podia ser palha, mas era o que eu queria, né? E de verdade, estou falando sério, eu nunca encontrei. Porque eu vivi dessa forma. Por um bom tempo eu vivi dessa forma, eu nunca encontrei. E aí isso é meio frustrante. Porque talvez isso acontece com você até hoje, né? Ou acontecia. Você busca algo que te satisfaz, mas você nunca encontra. Porque quando isso te satisfaz, você quer mais. E quer mais. E isso nunca acaba. Então foi frustrante pra caramba. Por muito tempo. E eu lembro que eu estava num tempo da minha vida que estava tudo zoado, assim. Só para vocês, quem não sabe, né? Eu já estou com a Bianca faz 10 anos da minha vida. Então, eu tinha 13 anos quando eu comecei a namorar com ela. E estava tudo zoado, assim, porque meu relacionamento com ela estava mal. Eu já estava, sei lá, com uns 18 anos. Estava muito mal. A minha vida, enfim, tudo, cara. Tudo estava terrível, assim. Porque eu vivi tudo e não encontrei nada. Tudo que eu queria, eu não encontrei nada do que eu queria. Então, eu estava muito frustrado, assim, era um tempo difícil, em que, a gente terminou por um tempo, uma semana. Enfim, foi engraçado. Aí, ok. E nesse meio tempo,
Eu lembro assim, exatamente, que Deus me buscou. Não foi um tempo que eu busquei a Deus, foi um tempo que Deus buscou, porque eu não queria Deus. Eu sabia muito bem quem Deus era, e eu não queria Ele, então Ele me buscou. Eu lembro exatamente o dia, não foi quando eu entrei pela primeira vez na onda, ali foi meio que a conclusão, mas foi um dia em casa, assim, que eu estava muito mal, eu comecei a chorar em casa, eu estava no sábado à tarde, nunca ficava em casa, então ali eu falei, cara, e aí eu falei, eu não escutei a voz de Deus, mas eu sabia que alguma coisa estava me chamando. E foi muito louco, porque assim, depois de um tempo, teve até uma menina, né, hoje, ela está aqui ainda, ela dança, é a Sabrina. A Sabrina está onde? Ah, está ali, a Sabrina. Ela me mandava convite no Facebook da onda, que tinha evento da onda. E aí, eu já sabia, conhecer a onda do Femeu, nada a ver, essa igreja aí de cruz. Eu lembrava que a galera carregava a cruz, falava, meu, muito palha. E aí eu falei, pô, eu não tenho mais nada para fazer, cara, quer saber, eu vou ver qual que é dessa igreja aí. E eu aceitei o convite dela, então assim, o que eu percebi da Sabrina? Eu não tinha relacionamento direto com a Sabrina, assim, de a gente ser amigão e tal. Não, era oi, beleza, tchau. Mas sabe o que eu entendo disso? Que não tinha a ver comigo, tinha a ver com Deus, sabe? Ela olhava para a minha vida e falava, cara, o Bruno precisa de Deus. E ela fez o convite, né? Eu aceitei, e eu lembro também, depois de um tempo, eu aceitei, mas eu não sabia onde é que era a onda, e eu chamei o Cado, eu conheci o Cado também, o Cado me guiou até a onda, me perdi antes de chegar na onda, cheguei, cara, na onda, e aí foi muito engraçado, porque bate muito com essa história, porque o que aconteceu comigo, cara, foi muito engraçado, porque assim, literalmente, né, quando eu entrei na onda, literalmente, assim, eu descansei. Porque a primeira coisa é que quando eu entrei por aquela porta, as pessoas me abraçaram. É inesquecível a sensação que eu tive, de verdade. Foi a primeira coisa. Você me pergunta assim, porque foi inesquecível. Eu lembro que quando ninguém me conhecia, literalmente ninguém me conhecia. Eu conhecia o Cado, que quando eu cheguei lá, eu não vi ele estava sentado lá na frente, e eu sentei lá atrás. E as pessoas me abraçaram. Então, sabe aquele abraço de descanso? Falar, cara, tem alguma coisa diferente. Sabe o que aconteceu depois? A minha nudez foi coberta. A minha vergonha. Os meus pecados. Quando eu sentei na cadeira, e eu conheci a Jesus, né, quando o Lipão pregou, eu lembro que era no tema Eclésia, e ele pregou aquilo, eu falei, cara, é isso. E eu sabia que Deus me perdoaria dos meus pecados, que Deus já tinha me perdoado na cruz dos meus pecados, aquilo cobriu a minha nudez. Eu falei, cara, eu não sei explicar, mas eu entendi o Deus que as pessoas falavam e que eu não conhecia. Sabe, o Deus que me tirou de órfão para ser filho dele. O Deus que me libertou das correntes, das que eu estava preso como esse endemoniado. O Deus que me libertou das correntes que eu estava escravizado, que eu mesmo me escravizava. Aquilo que eu achava que era liberdade era o que me aprisionava. Sabe, aquele que emancipou minha mente, cara, tornou minha mente madura. Aquele que transformou meu coração, que tirou meu coração de pedra e deu um coração novo. Eu entendi isso, cobriu toda a minha nudez. E aí eu encontrei o perfeito juízo. Eu poderia encontrar, ou até dar duas formas para esse perfeito juízo. O perfeito juízo em mim, que Ele me transformou, com certeza, mas o perfeito juízo de Deus. O perfeito juízo. A justiça de Deus foi feita. E você sabe como a justiça de Deus é feita? O justo morrendo pelos injustos. Você deseja trazer pessoas para Jesus para que conheçam isso, para que você possa dar um testemunho que impacte pessoas? Nada na minha vida, não era um viciado em droga, sabe, eu não era um assassino, mas eu era pecador, eu era alguém perdido, e Deus me transformou. Sabe, a glória disso tudo não é minha, a glória não é de quem me convidou, a glória é de Deus.
Eu só dou glória a Deus por essas pessoas estarem sensíveis a Deus, porque se não fosse por elas eu não estaria aqui. Hoje, eu não sei se eu estaria casado. Hoje eu não sei se eu seria pastor. Se eu sou pastor foi porque um dia alguém me mandou um convite no Facebook. Isso mudou a minha vida para sempre. Porque orou. Porque se relacionou com Deus. Depois com pessoas. Você sabia que a sua omissão, a sua falta de oração, está atrasando que pessoas conheçam Jesus? Que possam ser apacentadores, pastores, implantadores na Austrália. Você sabia disso? Não deixe de orar. Não deixe de orar. Quanto mais você orar, mais necessidade você vai sentir de buscar pessoas. Por isso que o evangelismo não é obrigação. Evangelismo é amor. Evangelismo é relacionamento. E olha o que aconteceu na última parte do texto. É a parte mais louca. Então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Essa última frase ela é emblemática, né? Todos ficavam admirados. Eu tive essa sensação na primeira vez que eu entrei na onda, porque eu conheci algumas pessoas, né? As pessoas não me conheciam, mas eu conheci algumas pessoas de vista, assim. E eu olhava para aquelas pessoas e falava assim, ó, não boto fé que esse bicho está aqui. Você já teve essa impressão também que você entrou aqui na onda, assim, você falou, não boto fé que esse bicho está aqui. Eu ficava de cara, o bicho no louvor, levantando a mão, chorando. Eu falei, o que é isso, cara? Esse bicho estava enchendo o caneco semana passada, como é que está aqui? O que Deus estava fazendo era impensável. O que essas pessoas olharam, porque elas conheciam esse cara. Imagina, quem é que não vai conhecer um endemoniado que fica preso numa caverna? Não tem como não saber quem ele é. Então as pessoas olhavam para ele e falavam, mas esse bicho não era aquele que estava lá se cortando, igual um retardado, preso, tinha que deixar preso no cemitério. Meu Deus, cara, olha o que ele está fazendo. Decápolis é nas 10 cidades ao redor, ele foi por 10 cidades anunciar o que Jesus tinha feito nele. Sabe o que era de se admirar? Não era só porque aquela pessoa foi transformada, mas porque Cristo se aproximou dela. Ninguém tinha feito isso. Somente Cristo. E sabe por que Cristo se aproximou dela? Porque ele ouviu a Deus. Ele parou tudo para ir atrás de uma pessoa. Sabe, talvez seja o tempo de você parar tudo e ir atrás de uma pessoa. A pessoa que Deus está te pedindo. A pessoa que Deus está te pedindo. É pessoa por pessoa. O seu testemunho, cara, ele é inquestionável. Ele é inquestionável. Eu poderia falar da minha vida como ela era para você aqui por muito tempo, mas não dá. Não dá. Ainda mais que eu gosto de falar, então não dá. Agora, o que Cristo fez em você, ninguém pode contestar. Porque Ele fez em você. A melhor maneira de você falar de Jesus para alguém, primeiro, é orando, e depois falando do que você viu e ouviu de Deus. Sabe o que Ele fez em você? O que Ele transformou você? Não deixa passar. Não deixa passar. Lembra que na onda, uma época, existia uma campanha que era nenhuma cadeira vazia. Essa aí vocês lembram? Quem lembra aí disso aí? Isso aí já é um pouquinho mais. Nenhuma cadeira vazia. Hoje, assim, não é preciso que a gente deixe uma cadeira vazia. Tem que falar. Mas sabe o que a gente deve pedir para Deus? Deus, manda mais cadeira. De verdade, manda mais cadeira, porque não tem mais lugar. Não perca o seu tempo. Não deixe de convidar. Não deixe de falar de Jesus. Sabe, não tente sentar, fique em pé. A gente dá um jeito, isso não é um problema. Eu escutei uma vez uma frase do Caleb e ela nunca mais saiu da minha cabeça. E eu espero que ela nunca mais saia da sua. Talvez para quem ouviu vai lembrar. O nosso silêncio é a morte deles.
O seu silêncio é a morte de muitos. Você já parou para pensar nisso? Não deixe de perguntar para Deus. A sua primeira fala deve ser com Deus. Quem? E depois fale. Você já ouviu falar sobre Francisco de Assis, que ele disse uma frase? Também você já ouviu falar sobre essa frase. Eu não creio que a intenção dele foi uma intenção mal, não foi correta. Que fale de Jesus, e se necessário, use palavras. Isso parece muito bonito. E eu creio que até na época que ele falou era bonito, porque as pessoas realmente viviam o evangelho de domingo, né? Então que as nossas atitudes deveriam falar mais do que no domingo. Mas isso não é verdade. Como que as pessoas crerão se não há quem pregue? Romanos diz isso. Muitas vezes, e na maioria das vezes, você precisa falar de Deus com as pessoas. Sabe por quê? Porque você não é o dono da sua vida. Porque não é você quem comanda. Porque você é um cooperador. Você é um cooperador de Deus. Você ajuda a Deus cumprir o propósito dele. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Cumprir o propósito dele. Faça isso. Pergunte a Deus. Quem? Eu queria tirar um tempo com você, de repente uns 2 minutos, para que você orasse e perguntasse a Deus: quem? Em nome de Jesus, a gente orar crendo de que Deus pode trazer essa pessoa na semana que vem. Você crê nisso? Amém? Vamos orar então para as pessoas? Vamos orar rapidinho. Vamos tirar um tempo com Deus e que Deus mostre para você, que Deus revele a você e que você não se envergonhe. Senhor Jesus, pedimos a Ti sabedoria, pedimos a Ti discernimento, Pai. Queremos de verdade ser cooperadores no Teu reino e saber quem o Senhor tem nos chamado, quem o Senhor quer que nós chamemos. Em nome de Jesus pedimos para que o Teu Espírito Santo fale a nós. Deus já deixou uma pessoa muito clara para você. Não esqueça, pessoa por pessoa. Assim como hoje você tem um alvo, você foi um alvo do amor de Deus e de alguém. Sabe, talvez há muito tempo, cara, você esqueceu das pessoas. Literalmente esqueceu. Você se omitiu da responsabilidade. Você fingiu não saber. E deixa eu dizer uma coisa, por que isso acontece? Pela nossa falta de intimidade com Deus. Pela nossa falta de intimidade com Deus. Eu creio que nós precisamos, volta para a tua terra, voltar a buscar Deus, a orar, a ler a palavra de Deus, a jejuar. O nosso coração se esfria por estar distante dele.
de amor pelas pessoas é pela falta de relacionamento com Ele. Se pessoas têm se distanciado, somos porque nós nos distanciamos de Deus. Nós precisamos voltar para Jesus. Sabe, não é vergonha ser chamado de crente. Nunca foi vergonha. Se for necessário, deixe de ser um crente descolado para ser um crente genuíno. Aprenda a orar. Esse tempo aqui serve para que você tenha tempos em casa. Aqui é fácil. Eu queria muito poder orar para você que há tempos não tem tempos com Deus. Não é vergonha para ninguém admitir que não tem. A vergonha seria não admitir para si mesmo e para os irmãos. Não há vergonha nenhuma confessar pecado. Sabe, você precisa conhecer Deus de verdade. Eu queria te dar essa oportunidade hoje. Eu queria muito orar por você. Muito, muito. Se você é alguém que tem andado distante de Deus, que talvez você já andou perto de Deus, talvez você nunca andou. Mas se você se vê distante de Deus, eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse no seu lugar. Eu queria muito orar por tua vida, para que você se aproximasse de Deus, se entregasse para Ele. Glória a Deus pela sua atitude. Glória a Deus. Só faça isso para a glória de Deus, cara. Manifeste a glória de Deus na sua vida hoje. Eu queria que você orasse junto comigo. Cara, você que está próximo de Deus, glória a Deus pela sua vida também. Mas então ore por aqueles que não estão bem com você. Se você conhece a pessoa, chegue perto dela, abraça ela. Não deixe ela sozinha, tá bom? O nosso papel como igreja é cuidar delas também. Vamos orar junto para que Deus restaure a nossa intimidade e por consequência nos dê o desejo de amar as pessoas também. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir, Pai. Nós queremos gastar tempo na tua presença, Pai. Saber que isso é o que importa. Não nos permita, Deus, cair no ativismo de fazer coisas para ti sem saber se é isso que o Senhor quer. Nós queremos, Deus, nos livrar dessas amarras. Queremos te dar glória, Pai. Nós sabemos o propósito para que a gente foi criado. E a gente quer desfrutar desse propósito. Queremos ter relacionamento. Queremos saber os teus segredos, assim como o Senhor sabe os nossos. Ou deveria saber. E que a partir de hoje vai saber. Queremos poder chorar na tua presença, abrir o nosso coração, derramar a nossa vida aos teus pés, Pai. Nós queremos permitir também que o Senhor lave os nossos pés. Que nós tenhamos parte de ti. Que nos humilhemos ao Senhor. Queremos dobrar o nosso joelho e saber que isso não é religiosidade, que isso é intimidade, isso é rendição. E hoje nós nos rendemos ao Senhor. Se aqueles que já tiveram, Deus, um relacionamento contigo, que a partir de hoje tenham ainda mais, que conheçam o Senhor mais profundo do teu ser e do nosso ser. Que aqueles que não tiveram, Pai, tenham hoje, pela primeira vez, uma experiência sobrenatural contigo, que rompe as barreiras da razão, que vão além da emoção, mas que tocam o nosso espírito.
de volta para perto de Ti, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto? É nóis. Lembra do desafio? Que o som começou. Que o som começou. Tamo junto, é nóis.